queridos amigos. Para quem não me conhece, eu sou Michele Matar e estaremos juntos para estudarmos as parábolas de Jesus. E o que eu posso dizer a vocês é que o estudo das parábolas é apaixonante. Sempre tive vontade de compreender o Evangelho. E quando assistia às exposições e às palestras, ficava admirada com aquelas pessoas que faziam belíssimas interpretações acerca do ensino de Jesus. Até que um dia tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos onde encontrei pessoas que foram as facilitadoras da compreensão da mensagem do Evangelho para mim. E isso me transformou. Isso fez com que eu ficasse completamente apaixonada pelos estudos do Evangelho e estou aqui para juntos conseguirmos compreender melhor a mensagem do Cristo. E digo a vocês que estamos todos juntos nessa caminhada. Espero que essa nossa expedição pelas parábolas do Mestre seja produtiva. Esse nosso primeiro encontro será um pouco teórico, porque precisarei passar algumas informações acerca do contexto, acerca dos aspectos históricos e culturais, mas os próximos encontros serão do estudo da parábola propriamente dito. Então peço que tenha um pouquinho de paciência nesse primeiro momento, porque acredito que valerá a pena cada minuto que passarmos juntos para estudarmos esses belíssimos ensinos do Mestre. E uma observação que gostaria de fazer é que contaremos com a colaboração de muitos estudiosos das Escrituras Sagradas, estudiosos do Novo Testamento, porque eles têm um conhecimento de muitos anos de pesquisas e estudos que não podemos desprezar. Esses estudiosos e teólogos nos auxiliarão muito na compreensão do contexto, dos elementos históricos, facilitando assim a nossa conclusão, que será baseada à luz da doutrina espírita. Então, alguns nomes que citarei aqui não são estudiosos espíritas, mas sim estudiosos sérios que trazem uma grande colaboração para o nosso estudo. Então, o primeiro deles é Klyne Snodgrass, que é um teólogo e um autor americano. Também citaremos John MacArthur, um autor norte-americano também, conferencista bíblico e bastante popular no meio evangélico. Eles, assim, têm outras denominações religiosas, mas será um estudo democrático, porque a partir do momento que eles têm a contribuir, por que não agregar o conhecimento deles ao nosso? A nós que estamos começando nessa jornada. Donald Carson é um teólogo reformado evangélico e professor do Novo Testamento. Ellen White, que é uma escritora cristã norte-americana e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o nosso estudo se baseará na intertextualidade, nos diversos olhares desses estudiosos, aos quais acrescentaremos os nossos e aos quais acrescentaremos as luzes da doutrina espírita, dizendo que cada um de nós pode sim acrescentar
o seu olhar para contribuir na construção conjunta do entendimento. E vamos lá. O que são parábolas? O termo hebraico pode ser pronunciado como mashal. E ele pode ser entendido como um oráculo, um provérbio, uma parábola, uma alegoria, uma máxima, um adágio. O adágio é um dito popular com um fundo moral, um dito satírico, uma ironia, um insulto. Então, quer dizer, parábola em hebraico, ele tem um significado bastante amplo. Jeremias, que é um outro estudioso, também escreveu vários livros acerca das parábolas, diz que o mashal hebraico designa mesmo no judaísmo pós-bíblico toda sorte de linguagem figurada. Então, esse mashal pode significar parábola, mas também uma comparação, uma alegoria, uma fábula, um provérbio, uma revelação apocalíptica, um dito enigmático, um pseudônimo, um símbolo, e etc. E no grego, o que são as parábolas, né, na língua grega? Porque, como nós sabemos, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas a língua que era falada na época era o hebraico, né, que seria a língua religiosa, e o aramaico, que era a língua coloquial, vamos dizer assim. Então, quando foi se escrever o Novo Testamento, utilizou-se a língua grega, e no grego parábola vem de parabolé, que também esse vocábulo é encontrado na Septuaginta. O que é Septuaginta? Cerca de 200 anos antes de Cristo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego por 70 sábios. Por isso ficou conhecida como a versão Septuaginta. E no grego, parábola significa justaposição, comparação, analogia, ilustração. Então, o que nós percebemos aqui? Que o significado de parábola no hebraico é muito mais amplo do que no grego. Só que o que nós não podemos perder de vista? Que para o entendimento dos ensinos de Jesus, precisamos lembrar que o termo grego tem como pano de fundo cultural o hebraico. E essa diferença de significado entre o grego e o hebraico faz com que fique difícil nós contabilizarmos a quantidade de parábolas que Jesus nos transmitiu, porque depende da contagem. Se olharmos parábola no sentido hebraico como um dito popular, por exemplo, um adágio, nós encontraremos mais. Se olharmos para as parábolas como esse método de comparação, de pôr ao lado, de justaposição, encontraremos cerca de 40 parábolas, mas esse número não é, então, em virtude dessas diferenças, esse número não é exato. E o que mais podemos falar ou dizer sobre as parábolas? Snodgrass vem nos dizer que parábola é muito mais do que uma simples história. No seu sentido mais amplo, se refere a uma analogia expandida. Então, são histórias com o propósito que o próprio Jesus desejou transmitir.
E as parábolas foram os meios mais utilizados por Jesus para explicar o reino de Deus e apresentar tanto o caráter de Deus quanto as suas expectativas acerca da humanidade. Então, a parábola, nós podemos dizer que seria uma história na qual é tratada uma realidade do mundo presente que faz uma relação com uma outra verdade, uma verdade que transcende a realidade material. E por isso, nessa transcendência, ela nos traz princípios e verdades eternas. Então, nós podemos dizer que parábola é uma comparação? Sim, só que é muito mais do que uma comparação existente em uma narrativa, porque algumas parábolas elas nem são propriamente uma narrativa, mas existe essa analogia, só que essa analogia tem sempre um propósito de nos levar a uma verdade maior, nos levar a verdades sublimes e eternas. E Jesus, quando contou as parábolas aos discípulos ou à multidão, ele tinha o propósito de passar um ensinamento. Então, o que estamos fazendo nesse estudo? Buscar, com a maior fidelidade possível, compreender o propósito de Jesus naquela narrativa, naquele ensinamento. O que será que Jesus quis nos transmitir com essa parábola? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer sempre que iniciarmos o estudo de uma parábola de Jesus. Mas, continuando, as parábolas, elas não são um recurso utilizado apenas por Jesus. O vocábulo hebraico Haggadah, que quer dizer narrativa oral, representa o conjunto de tradições narrativas, histórias, lendas, parábolas, ensinamentos, exposições homiléticas, quer dizer sermões, discursos religiosos presentes na tradição judaica. Então, o Haggadah era utilizada com fins pedagógicos, na formação da mentalidade religiosa do indivíduo e do povo hebreu de forma geral. Ao tempo de Jesus, já existia um vasto repositório dessas histórias, parábolas, falas proverbiais que influenciaram enormemente a redação dos livros do Novo Testamento. Isso quem nos diz é Haroldo Dutra Dias, no seu livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. E aí, como que nós fazemos para interpretarmos uma parábola? Aqui citaremos um trecho da exposição de Engedore Vilas-Sacoque, que nos diz: quando adotamos para entender o texto a metáfora do iceberg, que tem uma pequena superfície à flor da água, quer dizer aquilo que está explícito, e uma imensa superfície subjacente que fundamenta a interpretação, quer dizer o que está implícito. Podemos chamar de contexto o iceberg como um todo, ou seja, tudo aquilo que de alguma forma contribui para ou determina a construção do sentido. O que Engedore quis nos dizer? Que utilizaremos na nossa interpretação, mas isso pode ser utilizado, essa técnica, na interpretação de todo e qualquer texto. Existe aquela parte que está à vista, a superfície em um texto.
E o que seria aquilo que está explícito? Geralmente, a história, a narrativa e a analogia que Jesus faz. Mas por trás disso, por trás dessa superfície, existe todo um outro sentido que está submerso, subentendido. Então, o que nós faremos nesse estudo? Nós mergulharemos no oceano das verdades divinas trazidas por Jesus para compreendermos aquilo que está submerso no iceberg das suas lições. E o ato de interpretar. Então, o que é necessário? Além dessa visão de que existe uma mensagem que está explícita e que geralmente é superficial, mas essa não é normalmente a mensagem que Jesus quis nos transmitir, porque a mensagem dele é profunda, genuína e verdadeira. Para fazermos esse exercício de interpretação, precisamos então construir o sentido a partir de vários elementos. Então, o que nós vamos observar mais detidamente? As figuras de linguagem, os gêneros literários, os fatos, os acontecimentos, expressões idiomáticas, paralelismos, os simbolismos. Nós também utilizaremos a intertextualidade, quer dizer, vamos considerar os textos dos outros evangelistas, outros textos de outros estudiosos, de filósofos, textos de Kardec também e de outros escritores espíritas. Precisamos analisar o cenário geopolítico, socioeconômico, cultural e religioso da época, porque isso influencia muito e ajuda muito nessa compreensão. Também utilizaremos fontes de informações diversas, como a filosofia, a história, a geografia, a semântica, a gramática, mas posso dizer a vocês, não fiquem preocupados, não será difícil. Nós estamos aqui como facilitadores da compreensão. Então, procuraremos fazer isso da forma mais prazerosa possível e acessível a todos, porque a função nossa aqui não é complicar, mas sim descomplicar, né? E o que mais nós veremos nesse estudo? O que é preciso para interpretarmos essas parábolas? Sensibilidade, né? Nós precisamos dessa sensibilidade para perceber a gama de elementos que estruturam o texto, o cuidado para interligar as informações e extrair conclusões, paciência para trilhar o caminho da compreensão, repleto de obstáculos e armadilhas, e a coerência para controlar a qualidade das inferências sobre o texto, porque esse ato de interpretar é um verdadeiro trabalho de escavação, onde nós encontraremos os verdadeiros tesouros que estão escondidos nas lições do mestre. E um cuidado que precisamos ter, porque nós podemos interpretar uma parábola com um olhar contextualizado, olhando para o todo, olhando para o conjunto. E também nós podemos olhar para cada parte do texto. E aí, qual que é a melhor forma de fazermos isso? Então, o olhar contextualizado, ele constrói o sentido a partir dos elementos circunstanciais do ensinamento proferido. E assim, todo o entorno auxilia na compreensão da parte. E o olhar fragmentado constrói o sentido a partir da divisão do texto em partes separadas e interpreta cada uma
sem se importar com o contexto. Então, interpreta cada uma das divisões do texto à parte, sem se importar com o contexto. Só que aí vem uma advertência, né? O olhar fragmentado pode levar à alegorização excessiva e a interpretações equivocadas. Lembrando que esse é o meu entendimento. O que procuraremos fazer? Procuraremos olhar para o contexto e para o todo e focarmos na mensagem central. Existirão elementos e partes que trarão os seus significados, mas aquele olhar fragmentado de tentar interpretar cada vírgula, cada palavra, pode levar a isso, a uma interpretação equivocada e uma alegorização. O que é a alegorização? É uma maneira de interpretação onde nós enxergamos alegorias em tudo. O que são alegorias? São metáforas. Metáforas são comparações. Nós podemos dizer assim que a alegoria é uma figura de linguagem e que ela vai expandir o significado do termo, transmitindo assim um ou mais sentidos além do literal, né? Então, a alegoria você vai atribuir um ou mais sentidos além daquele que está ali na superfície. Isso é errado? Não, é válido, porque muitos elementos das parábolas trazem um simbolismo que necessitam dessa ampliação de visão, mas o problema é quando nós pegamos cada elemento da parábola, atribuímos um sentido e não conseguimos compreender o todo, o contexto. E assim, a cada coisa atribuímos um significado e quando juntamos tudo, muitas vezes ela perde o sentido dentro daquele contexto que Jesus transmitiu a mensagem. Mas fiquem tranquilos que nós faremos isso devagar, com calma, sem pressa, e dará tudo certo, e aos poucos entenderemos que a alegorização, a alegoria não é um bicho de 7 cabeças. Essa forma de interpretação foi muito utilizada principalmente pela maioria dos intérpretes até o final do século XIX. E aí, o que eles faziam? Eles atribuíam aos elementos das parábolas símbolos que representavam a teologia da igreja ou de uma outra ideologia. E muitas vezes esses símbolos e interpretações a que eles atribuíam os elementos das parábolas não guardavam relação com aquilo que Jesus quis nos transmitir. Então, esse é o cuidado que precisamos ter. Focaremos mais no conjunto, no contexto, no todo, na mensagem central. Até porque, se nós esmiuçarmos muito, fica um estudo cansativo. E a nossa intenção não é esgotar o assunto, porque é impossível esgotar os ensinos de Jesus. Porque a cada momento, a cada transformação interior nossa, o nosso olhar também muda, o nosso olhar se amplia. Então, não temos a pretensão de fazer um trabalho exaustivo nesse sentido, mas apenas facilitar e motivar as pessoas à compreensão. E aí, eu digo que para compreender Jesus não é difícil. É preciso que tenhamos fé no Cristo. É preciso que tenhamos um desejo autêntico de ouvir o que Ele está dizendo a nós. A nossa interpretação precisa ser cuidadosa? Sim. Precisamos
Ser diligentes quer dizer precisamos ser dedicados? Sim, mas para compreender as parábolas é preciso abrir o nosso ouvido aos ensinos do Mestre e abrirmos o nosso coração. Com isso, tenho certeza que todos somos capazes de compreender os seus ensinos. E o que mais? Que nós veremos no nosso estudo. Haroldo nos diz que, desse modo, acreditamos que acima de todas as técnicas e ferramentas exegéticas, o que é exegética? Ferramentas de interpretação, se encontra a compreensão. Aquela que nasce do coração, do sentimento e se aperfeiçoa na exemplificação. Olha isso. É preciso, então, a técnica mais eficaz é aquela que vem do coração, né? Do sentimento. E aquela que vivencia os ensinos do Mestre. Somente compreende de forma integral quem aplicou o ensino em sua própria vida, porque esse é o objetivo de estudarmos Jesus, é compreendermos para um dia conseguirmos vivenciar os seus ensinos. E aqui, nós nos indagamos por que Jesus falava em parábolas. Já vimos que esse recurso pedagógico não foi uma invenção do Cristo, já era conhecido na tradição hebraica. Mas, então, vamos lá no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: aproximando-se os discípulos lhes disseram: por que lhes falas em parábolas? Em resposta, lhes disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E ele continua: neles se cumpre a profecia de Isaías. Isaías é um profeta que está lá no Antigo Testamento, que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado. Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Essa parte que está em itálico é a citação de Isaías. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Essa passagem, ela está logo depois da narrativa da parábola do semeador. Quando Jesus acaba de proferir essa parábola, os discípulos em separado perguntam por que ele falava à multidão em parábolas. E Jesus, então, cita essa profecia de Isaías, que o coração daquele povo se tornara cerrado, que aos discípulos era dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aqui no Evangelho de Mateus, ele então nos diz que ele fala porque no Evangelho de Marcos existe uma diferenciação. Jesus diz que ele falava a multidão por parábolas para que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, não voltem e lhes sejam perdoados. E aqui nós, então, vamos fazer uma comparação entre o evangelista Mateus e o evangelista Marcos. Olha só, em Mateus, aproximando-se os discípulos lhe disseram: por que lhes falas em parábolas? É bem semelhante em Marcos. Em resposta, Jesus também diz mais ou menos a mesma coisa, porque a vós é dado conhecer o reino dos céus e aos
de fora, né? Não. Agora, esse próximo versículo tem uma diferença grande, porque um diz, por isso lhes falo em parábolas, porque o porquê significa causa. Vendo não veem, ouvindo não ouvem. No Evangelho de Marcos, ele diz para que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendem. Então, para que significa finalidade. Então, aqui surgiu uma grande discussão teológica a respeito. Jesus diz em parábolas porque, em virtude do povo que trazia os olhos cerrados, o coração cerrado e os ouvidos tapados, ou para que eles não ouvissem. Então, surgiu toda uma discussão teológica se Jesus estava falando para esconder da multidão as verdades eternas, ou porque eles não estavam preparados para ouvir e não adiantaria falar. Então, existem várias correntes de interpretação para essa passagem do Evangelho e vamos a elas. Carson, que foi um daqueles autores citados, diz que a resposta de Jesus não pode legitimamente ser suavizada. Uma das funções das parábolas é ocultar a verdade, ou pelo menos apresentá-la de forma velada. MacArthur também tem esse mesmo pensamento, quer dizer, Jesus falava em parábolas para ocultar da multidão, da grande maioria, e também até dos mestres da lei, dos fariseus, que repudiavam muitas vezes os ensinos de Jesus. Então, MacArthur diz que o simbolismo esconde a verdade de qualquer um que não tenha disciplina ou desejo de procurar pelo significado pretendido por Jesus. Tratava-se de um juízo divino contra aqueles que recebiam seu ensinamento com desdém, com descrença e com apatia. Essa é a opinião de alguns dos estudiosos, mas nem todos pensam assim. Outros dizem, como Snodgrass, que a parábola ela tinha a função de semi-revelar, quer dizer, revelar pela metade. Nada há de oculto que não seja revelado, ou seja, Jesus jamais contava parábolas para dificultar o entendimento, pois se Jesus quisesse impedir a compreensão, teria sido mais fácil simplesmente ter ficado calado. As parábolas podem ser misteriosas, mas quando isso ocorre, o objetivo é estimular o raciocínio. Então, para Snodgrass, ele acha o seguinte, que as parábolas nunca eram para ocultar, mas quando elas não eram tão claras, era para estimular o raciocínio. Os outros autores não, achavam que realmente aqueles que não acreditavam no Mestre, aqueles que não o conseguiriam compreender, Jesus falava em parábolas. E o que mais que nós podemos extrair de conhecimento? Ellen White, ela nos diz que os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. No ensino de Jesus, o desconhecido era ilustrado pelo conhecido. Olha que lindo isso, gente! Que o desconhecido para nós era ilustrado através das imagens do dia a dia que Jesus usava, do campo, do arado, do solo. Verdades divinas por coisas terrenas com as quais o povo estava mais familiarizado. Então, ela é da opinião que Jesus falava em parábolas para revelar.
o dicionário enciclopédico da Bíblia. A parábola era, no tempo de Jesus, um meio muito comum de instruir. A finalidade geral de Jesus era, portanto, certamente instruir e propor ao povo de modo concreto aquela realidade eminentemente sobrenatural. E Snodgrass tem mais coisa para nos dizer. Olha o que ele nos diz nesse trecho. As parábolas têm a intenção de ir ao encontro das pessoas no seu nível e atraí-las para uma mensagem mais profunda. Algumas apelam, algumas iluminam, algumas desafiam e algumas são compostas de argumentos afiados e decisivos dirigidos a um público normalmente desatento, recalcitrante, de raciocínio lento, com o objetivo de levar as pessoas à ação. Então, aqui percebemos que vários são os entendimentos, e se vocês me perguntassem, Michele, o que você acha? Eu diria que Jesus, sim, disse as parábolas. Aquela multidão, aqueles que se aproximavam dele, sejam eles os mestres, os doutores da lei, como um recurso pedagógico, porque a parábola, ela facilita o entendimento, porque ela traz elementos vivos que estimulam o raciocínio. Só que a parábola ainda tem uma outra finalidade. Como ela é repleta de simbolismos, esses simbolismos trazem a elas uma característica de atemporalidade, porque elas continuam válidas e vigentes desde a época em que foram proferidas, porque o simbolismo faz uma ligação entre algo que está no plano material e algo que está no outro plano, no plano espiritual. E assim, a partir do momento que vamos nos desenvolvendo, despertando a nossa consciência para espiritualidade, compreendemos melhor esses símbolos que são verdades eternas. E ainda, Jesus fala em parábolas porque imaginemos o que representa nós acendermos uma lâmpada muito forte em um ambiente escuro. Aquelas pessoas que estão naquele ambiente sem luz nenhuma, se receberem uma luz muito forte, elas vão conseguir enxergar? Não. Aquela luz poderá cegá-las. Então, Jesus trazia para aquela humanidade sofrida, para aquela humanidade que vivia extrema dificuldade de valores, novos conceitos, e ele não poderia apresentá-los de uma forma tão aberta e ampla, porque a humanidade não compreenderia. Então, a parábola vem como essa lâmpada, como essa lamparina que controla a intensidade da luz, e essa luz vai se acendendo à medida que as consciências vão se despertando. No meu olhar, vejo essas três possibilidades. Método pedagógico, trazer o caráter de atemporalidade e também uma forma de adequação à consciência e ao grau evolutivo da humanidade àquela época. E a profecia de Isaías que Jesus cita nessa parábola, nesse entremeio, né? Porque depois que ele profere a palavra do semeador,
os discípulos perguntam isso, Jesus explica por que e para que, segundo os evangelistas, e após isso vem a explicação da parábola do semeador. Então, por que Jesus cita essa passagem de Isaías? O que isso significa? Então, vamos lá. Snodgrass vem nos dizer que as palavras de Isaías, que Jesus cita, e até em Mateus literalmente, né, ele transcreve a profecia de Isaías, devem ser entendidas não de forma literal, mas como palavras realmente duras. Elas expressam por meio de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero, né? O que já aconteceu em função da dureza do coração das pessoas e da sua má vontade em ouvir a mensagem de Deus. Então, aquilo já havia acontecido à época de Isaías também. E se repetir agora. Elas funcionam como uma ironia, como uma provocação que serve para despertar os ouvidos e a obediência. As pessoas não teriam visto sua importância, quer dizer, a importância dessa parábola do semeador ali, enquanto a conexão com Isaías 6 não estivesse explícita. E sobre as palavras de Jesus? Ao fazer o paralelo entre si mesmo e Isaías, Jesus tomou essas palavras a respeito da dureza de coração para descrever o seu próprio ministério. Então, Jesus estava ali fazendo uma constatação que, sim, muitos ainda estavam despreparados para ouvir a sua mensagem, até de uma certa forma preparando os discípulos para o que eles iriam encontrar. Mas de tudo isso, meus amigos, eu tenho certeza que faremos uma expedição onde estreitaremos os laços com Cristo e entre nós também. E finalizando esse nosso primeiro encontro, vamos guardar essa mensagem do Haroldo no seu livro Parábolas de Jesus, texto em contexto. A compreensão integral do ensino de Jesus é fruto de longa jornada ascensional, na qual o discípulo deve conjugar estudo, é o que estamos fazendo, meditação, reflexão, sentimento e vivência. Um grande abraço a todos. No nosso próximo encontro, nós veremos a parábola dos dois devedores. Lembrando que não existe uma ordem para se estudar as parábolas. O que nós procuraremos fazer? Procuraremos agrupá-las por temas. Porque Jesus diz, por exemplo, duas parábolas acerca da temática do perdão, dos dois devedores, do credor incompassivo, e cada uma traz uma nuance, cada uma traz um aspecto. Depois veremos as parábolas do reino, onde Jesus nos traz 7 parábolas que nos dizem acerca do reino dos céus, e cada parábola vai nos revelar um aspecto do reino, e assim sucessivamente. Então, foi uma grande alegria e um grande prazer estar com vocês por esses instantes, e até o próximo encontro.